Olá! Durante o processo de compra, de escolha da área, aonde comprar o seu imóvel, aonde você vai morar, obviamente entram várias áreas, várias situações onde a gente vai chegando naquela dúvida final de onde investir. Uma das perguntas ou das dúvidas mais comuns que a gente recebe quase que toda semana acaba sendo uma dúvida entre Lake Nona ou a área de Hamelin, perto de Winter Garden. Bom, então a gente resolveu fazer uma comparação de uma maneira simples e curta aqui num vídeo, quais são as semelhanças e quais seriam talvez as características que diferenciam essas duas áreas para tentar facilitar no momento de escolha ou na dúvida dentre Lake Nona e Hamelin. Com relação às semelhanças gerais que a gente vê, com relação à paisagem, as duas áreas são bem semelhantes, são áreas razoavelmente novas, onde novas árvores estão sendo plantadas. A gente ainda não vê aquela área que tem muito verde, muitas áreas antigas, mas é claro que conforme a gente vai passeando, os condomínios que já estão mais estabelecidos, as árvores já estão maiores e a gente vê mais verde chegando. Bom, as duas áreas são essencialmente planas, as duas áreas oferecem uma quantidade imensa de novos empreendimentos, muitas vezes inclusive a gente vê as mesmas construtoras nessas duas áreas e muitas vezes inclusive plantas semelhantes tanto no Hamelin quanto em Lake Nona. Bom, em termos daqueles comércios que a gente vê pela cidade, que aqui a gente chama dos street malls, aqueles mallzinhos que tem as farmácias, os Panera Bread, os restaurantes, é a mesma coisa, as duas áreas a gente vê chegando mais e mais desses comércios próximos, então, novamente, elas seguem muito lado a lado. Bom, eu acho que na hora que a gente está falando um pouquinho do estilo de vida ou da expectativa, da rotina da família, que elas começam a se diferenciar um pouquinho. A área de Hamelin, que está vinculada à área de Winter Garden, ela traz ainda, em meio a todas essas construções novas e empreendimentos que estão acontecendo por aqui, ela traz ou ela carrega ainda uma característica ainda de cidade um pouco menor, ainda um pouco mais de cidade de interior, muito vinculada à vida familiar, a gente vê as famílias junto, ainda tem muito aquela história do comércio, que alguém é dono, a gente conhece quem é o comércio, o comerciante local, apesar de muita coisa nova chegando. Então tem um apelo ainda muito familiar na área do Hamelin. Já na área de Lake Nona, apesar das semelhanças todas que a gente colocou de ainda ser uma área jovem e em desenvolvimento, já é uma área que tem um apelo um pouco mais moderno, mais futurista, mais modernista, talvez até pelos grandes nomes, tem a KPMG, tem a área toda de medicina que dá a Lake Nona o nome de cidade médica, então toda essa parte de Lake Nona é uma área um pouco mais tecnológica, mais imponente nesse sentido. Bom, com relação à área imobiliária, em termos de valores ou valorização das áreas como um todo, os valores, quando a gente pensa em casas comuns, casas que a gente vê nos condomínios aí de 300 mil, 400 até, enfim, os inventory builders, esses empreendimentos, elas seguem muito semelhante, em termos de preços é muito parecido, em termos de valorização, as duas áreas seguem se valorizando de certa forma lado a lado. Eu arrisco dizer que não é o valor, não é o preço nesse momento, qualquer diferença é muito pequena para ser o fator decisivo para ou Hamelin ou Lake Nona. Uma coisa que eu acho que vale colocar é que em Lake Nona a gente tem o Lake Nona Country Club, que são casas extremamente diferenciadas, customizadas, totalmente diferente do que a gente está colocando como um comparativo geral aqui. E acho que nesse momento eu não consigo pensar em algo semelhante em Hamelin, na área do Hamelin, para se comparar ao Lake Nona Country Club. Bom, fator de localização. Quem estiver olhando na área do Hamelin vai estar mais perto do quê? Muito mais perto das áreas dos parques, tanto Universal quanto Disney, principalmente Disney. Você está praticamente dentro da área Disney, você está perto de Celebration. E aí você tem uns 30, 35 minutos para chegar em Downtown Orlando ou até mesmo na área ali da International Drive, que é uma referência muito grande para quem é brasileiro. E você vai ter aí uns 40 minutos para chegar no aeroporto. Já em Lake Nona, a situação se inverte, você está pertinho do aeroporto, 10, 15 minutinhos você está no aeroporto, uns 15 minutos você está no centro de Orlando, no Downtown Orlando, aí você já tem uns 30 minutos para chegar na International Drive e você vai estar uns 40, 45 minutos, um pouco, né, de distância dos parques da Disney como uma referência.
Por que isso é importante? Porque dependendo um pouquinho do seu interesse, o que vocês gostam de fazer final de semana, isso começa a ser importante, ou até mesmo a sua rotina de dia a dia, de viagem, com qual frequência você vai para o aeroporto ou coisas nesse sentido. Bom, então, a gente entende que no final as duas áreas são extremamente atrativas, elas oferecem muitas coisas semelhantes e até por isso é comum chegar no final a dúvida entre elas duas. O que a gente entende é que a escolha acaba sendo não pela parte financeira, mas muito pelo estilo de vida, por aquilo que a família busca como lazer ou a rotina do dia a dia. A gente vê que as pessoas que, por exemplo, às vezes estão mais ligadas à medicina ou até tecnologia, acabam se sentindo mais em casa em Lake Nona. As pessoas que às vezes querem algo um pouco mais familiar realmente, ou uma sensação mais acolhedora, ainda se sentem um pouquinho mais em casa, talvez na área do Hamlin. Não é uma regra geral, mas é o que a gente nota. Financeiramente elas empatam, e aí é uma questão realmente da rotina diária, da área de lazer, com que frequência as pessoas querem passear nos parques ou querem curtir Downtown Orlando, e ainda, por fim, obviamente a rotina de trabalho que a família vai ter e qual a distância que todo dia alguém vai ter que dirigir para ir e voltar do trabalho. Então, essa foi uma comparação, uma ideia que a gente quis passar para vocês de comparação entre duas áreas. Quem tiver talvez duas áreas que tenham dúvida e gostariam que a gente fizesse essa análise geral de preço, de estilo de vida, enfim, de características dessas áreas, é só passar pra gente, a gente consegue fazer para vocês também, e a gente vai continuar passando bastante informação nesse sentido, seja aqui no YouTube ou também nas outras mídias, no Instagram. Então continue acompanhando e nos avise se isso foi legal e se vocês acharam essa ideia legal para que a gente faça mais para vocês.